Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Olá, amados, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um podcast da nossa série João e o Verbo era Deus. E hoje, através do Santo Espírito, amados, Deus tem algo maravilhoso para trazer para nós, para que eu e vocês possamos receber a salvação da nossa vida eterna. E a palavra fala lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o maior amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A palavra aqui, amados, está já nos trazendo um grande entendimento que todos que creem em Jesus Cristo, que Ele é o Cristo verdadeiro, que Ele é nascido de Deus, que ama a Deus que gerou a Jesus Cristo, e declaramos, amados, declaramos com a nossa própria boca que Jesus é o Filho de Deus, nós nos tornamos verdadeiramente, amados, filhos do nosso Senhor, do nosso Pai, através de Jesus Cristo. E a palavra vai nos mostrar, ao longo desses versículos, um homem, Nicodemos, sábio, inteligente, que seguia Jesus. Seguia ele sempre à noite, escondido, porque tinha vergonha de Jesus. Mas acreditava que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E eu e vocês, amados, não temos que ter vergonha de Jesus. Eu e vocês não podemos de maneira alguma, amados. Queremos ser igual Nicodemos no sentido de não declararmos verdadeiramente que somos cristãos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 3, repetindo para vocês. E Jesus vai trazer algo para Nicodemos, o nascer de novo, e que a grande necessidade que eu e você temos que morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente. Jesus Cristo, amados, Ele quer que nós tenhamos a salvação da vida eterna, através da nossa fé em Jesus. No versículo 4, continuando aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Interrogação. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, nós não podemos vencer o mundo de maneira alguma. Nós só podemos vencer o mundo, amados, se nós temos Jesus Cristo em nossa vida. Jesus Cristo, amados, Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer, meu irmão, minha irmã, que a gente vá morar com Ele lá no céu. E Ele vem para nos instruir, como Ele veio para instruir a Nicodemos, conversar com ele, mostrar para ele a verdade, como Ele está aqui através desse podcast, nos mostrando a verdade da salvação. Há um caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus Cristo, que está lá em João capítulo 14, versículo 6.
Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo, e há um caminho a seguir. E aqui, amados, vou repetir o versículo 5: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, meu irmão, minha irmã, na volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Jesus está retornando, Ele está às portas para que eu e vocês sejamos salvos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 8, Jesus encontra João na ilha de Patmos. Jesus vai até ele. João estava aprisionado naquela ilha, encarcerado, livre, mas não poderia sair daquela ilha. E Jesus, ele aparece ali para João e ele fala: João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está voltando, Ele é o Todo-Poderoso. No versículo 18, Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, Jesus disse para João: e o que vive, Jesus é o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. As chaves, o poder está com Jesus. A morte não tem poder nenhum. O inferno não tem poder nenhum. Uma pessoa que não tem as chaves da sua casa, ela não está segura porque ela não pode trancá-la de maneira alguma. Jesus, ele tem o poder de entrar e sair no inferno a hora que ele quiser. Jesus tem o poder de estar em qualquer lugar no mundo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares, o poder é dele, onipotente, todo o poder está em Jesus Cristo, na autoridade do Deus Pai. E aí Jesus, voltando, amados, em 1 João capítulo 5, vou repetir mais uma vez o versículo 5. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem que crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como único, exclusivo Salvador, morrer com Ele, nascer com Ele. Mas como, Bispo Moacir? Essa era a dúvida também de Nicodemos. E no versículo 6 fala assim: e este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. É o Espírito Santo da verdade. A palavra está mostrando para mim e para vocês, Jesus veio o quê? Como que está falando aqui? Este é aquele que veio por água. A água, meu irmão, minha irmã, representa o batismo de Jesus Cristo. O batismo dele que foi realizado. E essa é a identificação, meu irmão, minha irmã. Essa identificação desse ministério de Jesus Cristo. O sangue é a crucificação de Cristo que completou a obra. Jesus, ele completa essa obra através da sua crucificação, o seu derramamento de sangue, derramou até a última gota de sangue para nos salvar, para nos resgatar das garras do diabo, para nos resgatar, nos tirar da morte eterna e nos dar uma vida
eterna no céu, uma morte eterna no inferno. Nós fomos livres, quem crê em Jesus, quem confia nele, que é o Filho de Deus, para nos dar uma vida eterna lá no céu. Então o sangue está representando aqui a crucificação de Cristo, completando a sua obra. E o Espírito Santo é testemunha em relação a Cristo, a cada momento da sua vida aqui na terra. Jesus, ele não foi concebido do pecado, Jesus foi concebido, trazido até o ventre de Maria, através do Espírito Santo de Deus. E aqui, quando ele é batizado nas águas, ele é também ungido com o Espírito Santo, o poder, a autoridade está ali através do Espírito Santo sobre a vida de Jesus Cristo. Ungiu a Jesus para que Jesus pudesse enfrentar o diabo, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem os três, amados, completos aqui na terra, para vencer todo o mal, todo o principado, potestade, toda a hoste espiritual do mal, vencer o mundo, vencer o inferno. Jesus, ele disse: tenha bom ânimo, tenha fé, confie em mim, pois eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E nós temos que ter bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Com Jesus Cristo nós podemos tudo. E aqui continuando no versículo 7, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra, ele é o verbo. E o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Olha que coisa linda, amados. Por trás do testemunho unido desses três, da água, do Espírito, que aqui, e do sangue, atrás dessas três testemunhas está o próprio Deus. Deus é Ele que vem trazendo essa verdade, que vem testemunhando, concordando com a verdade, mostrando a verdade para mim e para vocês. E aí no versículo 10, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Tem o testemunho da verdade, que somos filhos de Deus, que Deus deu seu Filho para nos salvar, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Messias, é o Cristo. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Se Deus está falando que Jesus é o seu Filho unigênito e que tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada existiria, se você não crê em Deus, você se torna mentiroso, se torna falso, porque você não está acreditando no testemunho de Deus, naquilo que Ele está falando. E o testemunho, versículo 11, e o testemunho é este. Olha, este é o testemunho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Deus, olha, é o maior testemunho que Ele está dando para mim e para vocês. Deus nos deu a vida eterna, nós temos a vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo, e aceitando Ele como o nosso único, exclusivo Salvador. Versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso que nós vemos muitas pessoas depressivas, por isso que nós vemos muitas pessoas desesperadas, sem rumo, sem direção, não sabem o que fazer, vivendo num mundo desesperado. Mas quem tem Deus, tem Jesus, tem a certeza da vitória. Quem tem Deus
e tem Jesus como seu único, exclusivo Salvador, aceita o seu Filho como o Cristo, como o Messias, daí, meu irmão, minha irmã, e como nosso Salvador, nós temos a vida eterna. Olha só que maravilhoso. E no versículo 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus, em Jesus Cristo. João, ele vem relatando através do Espírito Santo, ele vem escrevendo para mim, para vocês até hoje, porque a palavra, amados, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a palavra dele é viva e eficaz hoje, ainda para nós, e as cartas, as epístolas vêm nos mostrando ainda grandemente, até Jesus voltar e buscar a sua noiva, a sua igreja, que somos nós, os salvos em Cristo Jesus. A palavra continua nos mostrando que nós temos a vida eterna, se nós acreditarmos em Jesus Cristo como o único, exclusivo Salvador. No versículo 18 fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo, o inferno, a morte, nada, nenhum mal pode nos tocar. Para aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, creem em Jesus Cristo e aceitam Ele, declaram Ele como o único, exclusivo Salvador, o maligno não pode tocar em nós. É a palavra de Deus. Jesus, ele declara isso através da vida de João, através do Espírito Santo. Versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno, Jesus disse isso. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecermos o que é verdadeiro. Nós temos que conhecer o que é verdadeiro, amados. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Presta atenção o que esse versículo está falando grandemente para mim e para vocês. Preste atenção. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o próprio Deus, esse é o verdadeiro Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Jesus fez 100% homem aqui na terra e 100% Deus para nos salvar. São três pessoas distintas num corpo só, com as suas personalidades. Deus, Jesus e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas no mesmo corpo. Jesus, ele declara: eu e o Pai somos um. Jesus, ele deixa isso bem claro para todos nós. E nós temos que confiar no que Jesus está falando comigo e com vocês. Por isso que está falando que todo aquele que crer em Jesus Cristo terá a vida eterna. E nós temos que crer. Você tem que confiar, meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus. E aí sim, nós vamos aqui chegar lá em João capítulo 3, no versículo 1, onde Jesus está falando com Nicodemos. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Olha aqui já o que nós lemos através do Espírito Santo, trouxe para vocês o nascer de novo através da água do Espírito. Morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente. Jesus está trazendo esse entendimento, como já veio trazendo para nós, mostrando aqui para Nicodemos, um homem sábio, inteligente, vamos dizer, um PhD nas Escrituras. E Jesus, ele deixa claro: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, amados, nós temos que cumprir as Escrituras, o mandamento do Senhor. Jesus, quando ele começou o seu ministério, João Batista estava batizando ali nas águas, e Jesus, quando apareceu, João Batista, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É esse que eu estava falando para vocês, que vai salvar a humanidade. E Jesus, quando chega para ser batizado, João Batista, ele diz assim: mas não sou eu que devo te batizar, e sim você me batizar. E Jesus disse para João Batista: João, cumpra as Escrituras, cumpra o mandamento do meu Pai, cumpra aquilo que está escrito. E nós temos que cumprir. Se Jesus cumpriu, se Jesus foi batizado nas águas, eu e vocês também temos que ser batizados. A palavra fala que naquele momento o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus, e uma grande voz se ouviu no céu, não somente ali, mas com certeza no universo inteiro. Deus disse: eis o meu filho que me comprazo, eis o meu filho amado que eu amo. Declarou que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, o seu Filho amado. E aqui, amados, no versículo 6, Jesus deixa bem claro aqui para Nicodemos e para nós. Jesus, ele fala: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e vocês, amados, nós nascemos do ventre da nossa mãe, então nós nascemos da carne, mas há necessidade de nós nascermos do Espírito, para que o Espírito Santo venha e habite dentro de nós. A palavra fala lá em Romanos capítulo 8, que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo, esse Espírito Santo irá nos ressuscitar no último dia. Nós precisamos nascer do Espírito. Nós nascemos da carne, do ventre da nossa mãe, mas agora há a necessidade de morrermos com Cristo e nascermos com Cristo novamente através da água e do Espírito. Aí sim, nós temos que nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. No versículo 7, não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito, ele vem sobre mim e sobre vocês. Nós não sabemos de onde, mas ele vem, ele quer vir. Nós sabemos que é do céu, é óbvio, mas o Espírito, ele vem para nos abençoar, para nos batizar com a unção, com a graça de Deus. No versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Está vendo, amados? Não adianta ser uma pessoa sábia com a sua mente carnal. Temos que ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. A palavra fala que a própria sabedoria é o nosso próprio Jesus, que também, amados, é a grande sabedoria.
Nós precisamos ter a sabedoria de Deus. No versículo 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Interrogação. Como que Jesus pode falar algo para mim, para você, se nós não acreditamos naquilo que Deus está falando, que nós temos que cumprir aqui na terra? Nos batizarmos através das águas, nos batizarmos naquele 1 segundo, quando nós emergimos na água, meu irmão, minha irmã, morre o velho eu, os nossos pecados são todos apagados, nasce uma nova criatura. A partir do batismo das águas, Jesus apaga todos os nossos pecados. Depois daquele 1 segundo que você desceu na água, né? Você emergiu na água e subiu novamente. Se você perguntar para Jesus, qual são os meus pecados? Jesus vai falar para você, eu não sei, eles foram apagados, eu não lembro mais. Mas a partir daí, amados, temos uma nova vida com Cristo Jesus, porque nós nascemos novamente em espírito. Iremos pecar, infelizmente, porque Adão deixou esse pecado no mundo, mas Jesus, através dele, todos os dias, Jesus prega os nossos pecados naquele madeiro. Todos os dias Jesus perdoa os nossos pecados. Não que nós vamos ficar pecando, mas eu digo algo para você que Jesus me ensinou. Sou pecador, mas não vivo no pecado. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Temos que pedir a todos os dias que Jesus nos ajude a não pecar, a não errarmos. Mas se errarmos, nós venhamos pedir perdão, um grande arrependimento daquilo que fizemos. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que a cada dia Jesus vai lavando as nossas vestes com o sangue dele, vai lavando a nossa alma, o nosso espírito com o sangue dele, com a água purificada. Jesus é a fonte da água da vida. E ele vai nos lavando, vai nos purificando até a volta dele, para que um dia, quando ele chegar e nos arrebatar por uma vida eterna, ele nos dê um corpo glorificado. No versículo 13, João capítulo 3, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para nos salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, nosso Jesus Cristo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até hoje ainda os homens estão amando as trevas, não querem amar a Jesus Cristo, não querem amar a luz, meu irmão, minha irmã, não querem a vida eterna, não sabem o que estão fazendo, o grande erro que estão cometendo. E no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Jesus é a luz do mundo e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Nós praticamos a verdade, nós estamos na luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Amados, aceite agora Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Aceite, amados. E eu tenho certeza que você declarando Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador, você está caminhando para uma vida eterna. Deus vai te dar a vida eterna lá no céu, em nome de Jesus Cristo. E depois eu vou deixar para vocês o convite
para vocês nascerem de novo através da água e do Espírito e do sangue de Cristo. Nascer novamente, como Nicodemos, eu tenho certeza que ele entendeu a palavra que Jesus disse e ele acabou, descendo as águas, se fazendo uma nova criatura, morrendo o velho eu e nascendo uma nova criatura para Jesus Cristo. Declare comigo essas palavras assim: eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. A partir de agora, seu nome está escrito no livro da vida. A partir de agora, você aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Aceitou Ele como Filho unigênito, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e creu que Deus o ressuscitou dos mortos. Ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Nos siga em nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que nós formos pregar uma mensagem, vocês possam acompanhar. Os nossos podcasts estão no Spotify e em outras plataformas e também agora no canal do YouTube. Através do Instagram, você vai ter o nosso endereço. Estamos sempre realizando batismos das águas. E espero que você, aonde você estiver e quiser se batizar, nós estaremos de alguma maneira te ajudando a você cumprir a palavra de Deus, descer essas águas, morrer com Cristo e nascer com Cristo novamente. Amém? Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos e recebam a vitória com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.